Fala pessoal do Vai Cair no AB, tudo bem? Professor Diego Nieta aqui na área. Vou vir aqui para a gente conversar sobre um tema muito especial, principalmente para a galera da segunda fase, que é acerca dos danos e a responsabilidade no direito do trabalho. Vem comigo! Bom, um dos temas prediletos para a segunda fase em trabalho é danos e responsabilidade civil no direito do trabalho. A gente verifica essas questões, esses assuntos, tanto na questão aberta quanto na peça, principalmente na peça. E aí você precisa ter uma noção especial de cada detalhezinho, cada elementozinho que compõe a teoria da responsabilidade, que é lá do direito civil, mas que a gente aplica aqui no direito do trabalho. Aprender esses elementos vai te ajudar a visualizar a construção da tese de uma reclamação trabalhista, a construção da tese da contestação, a construção da tese do recurso ordinário, as principais peças da segunda fase. E vai te ajudar também na construção das respostas das questões abertas. Como eu vou desenvolver, aprender esses detalhes? Primeiro, entendendo qual é a ideia de responsabilidade. A ideia de responsabilidade passa por uma espinha dorsal, que é o quê? O dever jurídico das pessoas, do cidadão, dos envolvidos na sociedade em cumprir a lei, em respeitar a lei. E toda pessoa que descumpre a regra, o dever legal de boa vivência, de boa relação social, ela vai ter que reparar o dano que causou a outra pessoa diante de uma realidade. Bom, isso daí é muito técnico, né? É muito teórico, mas no plano prático a gente vê isso diariamente. Um acidente de carro, uma batida de carro, né? Um desrespeito contratual, um desrespeito a uma regra, uma agressão verbal, uma agressão física, ou seja, ocorre no cotidiano esses ferimentos à estrutura legal. Quando a gente fala disso no direito do trabalho, a gente vai falar esse ferimento no âmbito da relação de trabalho, no âmbito da relação de emprego. Então, isso pode acontecer tanto do patrão contra o empregado, quanto do empregado versus o patrão. E aí, a gente precisa entender toda essa teoria para falar se tem ou não tem a hipótese do pagamento dos danos, seja material, seja o dano moral. Bom, como eu vou entender a questão do dano material e do dano moral? A gente primeiro tem que entender o conceito do chamado ato ilícito. O Código Civil, ele coloca lá no artigo 186 e 187 do Código Civil, e a gente aplica aqui esses dispositivos ao direito do trabalho por força de CLT. A CLT, ela tem artiguinhos que traz lá o Código Civil e traz não só o Código Civil, as outras codificações também para dentro do direito do trabalho, quando o direito do trabalho precisa de um conceito legal que ele não tem na CLT. Então, o conceito de ato ilícito, ele está lá no Código Civil, no artigo 186, 187 do Código Civil. O que é o ato ilícito? É o ferimento ao dever jurídico, é o ferimento ao respeito do parâmetro legal. Então, toda vez que uma pessoa ferir o parâmetro legal, ferir o enquadramento legal, as regras da sociedade, as regras da relação contratual, as regras do contrato de trabalho, abrirá a oportunidade do outro buscar uma reparação. Então, o primeiro elemento da responsabilidade civil é o que? É a ocorrência de um ato ilícito, lá previsto no Código Civil. Segundo elemento para haver a reparação é haver um nexo entre o ato ilícito e o resultado danoso, ou seja, é preciso ter uma ligação entre a conduta do que a pessoa faz, do que o agente faz, e o resultado danoso. Então, uma pessoa causa um dano a alguém porque ela comete um ato ilícito e a ocorrência desse ato ilícito leva à hipótese do dano. Bom, aí a gente começa a falar, então, do dano moral ou do dano patrimonial. Porque se eu tenho o ato ilícito, o ato ilegal, realizado, cometido por alguém,
eu tenho resultado, né, danoso, e tenho ligação entre a conduta e o resultado, eu tenho necessariamente que falar da situação reparatória, ou seja, vou falar das hipóteses da reparação moral ou da reparação patrimonial. Vamos lá, vamos entender isso. Bom, é um conceito prático. Intuitivamente você já consegue perceber o que é um dano moral e o que é um dano patrimonial. Dano patrimonial ou dano material é todo dano que afeta o bem, a coisa, o valor, o dinheiro, o aspecto monetário. São questões que eu posso aferir monetariamente, financeiramente, o bem atingido. Isso é o dano material. O dano material, pessoal, ele é classificado sob dois ângulos. O chamado dano material, dano emergente, ou seja, aquele dano que emerge da conduta ilícita, e o dano material, lucro cessante, que é aquele dano que emerge, que nasce daquilo que a vítima vai deixar de receber materialmente em decorrência do ato ilícito. Bom, o exemplo padrão que a gente aprende logo nas faculdades de Direito é a ocorrência de um dano a um veículo. Imagina que uma pessoa ilegalmente fura o sinal e acerta o seu carro, né, acerta seu veículo e comete um dano material a você. Esse dano material, ele precisa ser contabilizado, aferido e ele vai gerar a indenização, né, a compensação material pelo dano que causou ao bem, ao veículo. Mas imagina também que o veículo ele é utilizado, por exemplo, para fazer Uber, para fazer táxi, o que seja, né? Ele se utiliza com outra fonte que não seja o simples deslocamento dele, ele também obtém renda através do veículo. E ao carro ficar parado para ter que consertar o carro, ele vai perder essa renda, ele vai deixar de receber essa renda. A gente está falando de quem? Dos lucros cessantes. É aí que os lucros cessantes entram e você vai perceber essa sutileza, essa subdivisão do dano material. Professor, onde é que tem isso para eu desenvolver isso numa tese de segunda fase? Eu tenho que ir lá no meu artigo 402 do Código Civil, o famoso artigo das perdas e danos, que todo mundo já ouviu falar. Ah, vou lá porque aconteceu, cometeram contra mim uma perdas e danos. É o famoso artigo das perdas e danos, o 402 do Código Civil. Eu vou lá, pego aquele artiguinho, junto com o artiguinho do ato ilícito, 186, 187 do Código Civil, e eu desenvolvo, explico uma tese lá na segunda fase, falando, olha, o meu patrão, por exemplo, se eu tiver pelo empregado, uma reclamação trabalhista do empregado, por exemplo, o meu patrão cometeu tal ato, por exemplo, modificou a dinâmica da máquina. E ao modificar a dinâmica da máquina, eu sofri, por exemplo, um amputamento. Ao sofrer o amputamento, eu já gastei mais de 2, 3 mil reais com um médico, vou gastar mais tantos mil reais com cirurgias reparatórias, etc, etc. Isso é o dano material, dano emergente. Mas, em função desse amputamento, o trabalhador também parou de realizar serviços extras que ele fazia por fora, lá, por exemplo, do vínculo empregatício dele. Por exemplo, ele escrevia trabalhos de conclusão de curso, o que seja, e ele vai perder essa renda extra. Isso é o dano material, lucro cessante. É importante a gente dizer bem claro, pessoal, que na segunda fase você tem que diferenciar esses dois danos e estruturar teses separadas para cada um deles. Isso é muito importante para que você ganhe a pontuação na prova da segunda fase. Bom, isso é o dano material. E o dano moral? Como é que a gente vai resolver a questão do dano moral? Afinal de contas, professor, o que é o dano moral? Bom, o dano moral, pessoal, é um dano extrapatrimonial, ou seja, tudo que não for matéria, tudo que não for patrimônio é moral, é dano moral ou extrapatrimonial. Isso daí é um mundo de possibilidades, mas basta a gente entender a essência da coisa. Tudo que afeta a dignidade da pessoa humana, e a dignidade da pessoa humana é um conceito bem amplo, é dano moral. Então, se afeta a integridade, se afeta a honra, se afeta a saúde, se afeta
a expectativa de vida, o projeto de vida, os sonhos da pessoa, tudo isso é dano moral ou extrapatrimonial. Esse bloco, ele não está só no Código Civil, ele está também na CLT. E aí lá do artigo 223A a 223G da CLT é onde você vai buscar o seu fundamento para justificar uma tese de dano moral ou extrapatrimonial numa prova, por exemplo, de segunda fase. Bom, para a gente caminhando para esse fecho, eu vou dar um bônusinhos aí no finalzinho. Você que me aturou até agora, você que me segurou até agora nesse vídeo, você vai receber uma cereja do bolo aí, que é acerca da possibilidade da acumulação do dano moral ou do dano patrimonial pelo mesmo fato. Então, pegando lá o exemplo que eu dei do amputamento. O amputamento, ele causou um dano material, porque a pessoa teve toda uma perda financeira, ela gastou com tratamento, ele perdeu porque ele deixou de realizar outros serviços que ele fazia por fora, fazia extra. Isso por si só já é um dano material, mas causa também um dano moral. Ou seja, foi atingido o quê? A integridade física do sujeito, foi atingido, causa uma dor, um sofrimento para o sujeito, então eu também posso pedir pelo mesmo fato a acumulação do dano moral e do dano patrimonial pela súmula 37 do STJ, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Mas você, antes de fechar o vídeo, deve estar falando, tá, professor, mas houve um amputamento. Isso também não afeta a estética do sujeito? Afeta. E aí eu posso pedir também o chamado dano estético. O dano estético é um tipo de dano moral. A súmula 387 do STJ permite essa possibilidade. Você vai, numa segunda fase, por exemplo, se nesse fato, você abriria 4 teses aí. Dano material, dano emergente, dano material, lucro cessante, dano moral e dano estético. Tá? Isso se você não fosse pedir outras coisas que ainda caberia mais, tá? Mas, basicamente, seria uma situação que você poderia explorar esses 4 tipos de dano numa prova de segunda fase, tá bom? Então, você que ficou comigo até esse vídeo aí, dá um like aí, manda para todo mundo ver o que você gosta aí desse vídeo, para quem está estudando, para quem está trabalhando na OAB aí bastante na parte de trabalho, tá bom? Um abração, fique com Deus aí, beijo para vocês.